Estamos no limite entre um boom de preço para o mercado internacional do milho, que faria a produção do Brasil virar ouro, ou mais uma frustração, que jogaria a âncora nos negócios. Portanto, aproveite as informações profissionais que colocamos nas suas mãos todos os dias para tomar uma decisão nos negócios, porque depois não vai dar para reclamar. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, alerta que há 2 cenários distintos que precisam ser observados. O primeiro deles é que os preços do milho aqui no Brasil já estão em níveis bastante elevados, sobretudo em se tratando de um pico de colheita de uma safrinha recorde. Poucas vezes nos últimos 12 anos o milho conseguiu uma relação de troca tão vantajosa frente à soja em pleno mês de julho como a registrada agora em 2019. De acordo com o IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, a saca de milho avança para fechar o mês de julho com média acima de R$ 33,00, como demonstrado pela primeira torre lá em cima nesse gráfico, contra R$ 32,42 um ano atrás, confirmando o segundo maior patamar de toda a história. Esse resultado confirma também que o milho vale 46,7% do valor da soja, que em 12 meses recuou 7,7% e se encontra hoje na casa de R$ 70,80. E pode acreditar que desde 2008 o milho só registrou uma relação de troca melhor do que essa frente à soja por 2 vezes. Em 2011, quando chegou a valer mais de 60% do valor da oleaginosa e que marca o recorde dos recordes, e em 2016, quando atingiu 50,1%. Ou seja, vender milho nos níveis atuais já é um bom negócio. Mais do que isso é especulação. E como a Rural Business não cansa de alertar, especulação não é para quem quer, é para quem pode. É preciso pesar os riscos com extrema cautela, pois antecipar o amanhã, hoje, é jogar no escuro, sem ter nada 100% garantido. E é isso que a Rural Business vem tentando fazer ao te alertar para o segundo cenário, o de um grande boom de preço. E isso não tem nada a ver com o nosso mercado interno, mas sim com a nova safra 2019-20 lá dos Estados Unidos, a maior do mundo. Pela primeira vez em toda a história, as chuvas começaram a cair pesado sobre o coração de produção do país, com gelo ainda nos campos, o que agravou as inundações e prejudicou a preparação dos solos para o cultivo da nova safra. Para piorar, os trabalhos de plantio foram avançando sem melhora nesse quadro, e o período ideal, coberto pelo seguro, chegou ao fim em junho, com muitas lavouras ainda debaixo d'água. E aí começou a confusão. Quanto de área conseguiu ser cultivada com milho na América? Ninguém sabe. Desde então, o mercado tenta olhar para o que está acontecendo no campo e antecipar o que pode vir pela frente. Mas, na verdade, não existe nada 100% garantido, só muita especulação. E por isso, qualquer tomada de decisão da sua parte tem que ser muito bem pensada, pois há riscos para todos os lados. Nessa terça-feira, os urubulinos de plantão não perderam tempo em falar que os preços de todas as commodities agrícolas caíram na Bolsa de Chicago em razão de uma melhora nas lavouras de milho dos Estados Unidos, indicada ontem, no final da tarde, pelo USDA. Mas esse conselho vale, não caia nesse tipo de conversa fiada, porque essa é uma interpretação de curto prazo que em nada alterou ou vai alterar o resultado da safra. Só serve mesmo para colocar dinheiro no bolso de quem aposta diariamente no sobe e desce da bolsa. As lavouras americanas cultivadas para a nova safra tiveram, de fato, um levíssimo aumento no percentual de áreas em boas e excelentes condições, mas nem de longe isso significa uma melhora efetiva. Além do atraso histórico no desenvolvimento das plantas, que pode gerar uma redução ainda mais drástica de produtividade, o resultado de bom e excelente, que hoje está em 58%, continua abaixo do visto na primeira aferição do USDA, feita no início de junho, quando 59% das áreas estavam nessas condições. Basta olhar para o gráfico para perceber isso. Além disso, a Rural Business confirmou que desde que a temporada começou, o número de áreas em situação ruim e péssima cresceu muito. Na segunda semana de junho, eram 9% do total.
Hoje chegam a 12%, mostrando que, na verdade, as lavouras de milho dos Estados Unidos perderam qualidade no decorrer dos últimos 40 dias e não melhoraram, como muitos estão dizendo por aí. Aí você pode pensar, então já estamos com meio caminho andado? A resposta é não, longe disso. Nada do que o USDA vem dizendo a cada semana vai adiantar se o clima, de fato, não virar do avesso lá nos Estados Unidos, ou se no dia 12 de agosto passar uma nova rasteira no mercado e confirmar área de plantio muito acima do que vem sendo esperado, como fez em junho. Se o USDA apontar o corte previsto, próximo de 8 milhões de acres ou 3,3 milhões de hectares, os preços do milho vão explodir, já que isso forçaria uma queda radical na expectativa de produção. Agora, se o USDA apontar para mais um número surreal, aí o trem vai complicar, e muito. Para a estrategista Tânia Tosi, isso não chegaria a inverter o cenário de fortalecimento dos preços do milho aqui no Brasil, que estão respaldados por uma demanda agressiva, tanto externa quanto interna. Mas o tão esperado boom de preço ficaria ainda mais longe, só visto de binóculo. Portanto, pese os riscos e faça a sua escolha. Se a expectativa da Rural Business se confirmar, você vai vender milho a preços impensáveis ainda este ano. Se o USDA trouxer um relatório completamente contrário a tudo que o mercado está esperando e repetir o que fez lá no final de junho, os preços internacionais do milho vão com força para baixo, limitando os ganhos também aqui no Brasil. As cartas estão na mesa. Faça a sua aposta. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora a média de preço do milho no Brasil nesse mês de julho. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.